tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, Depois, o que é radiestesia cósmica, Sérgio? Uma essa é radiestesia uma pergunta outra, é interessante. diferente? Você vai conhecer, todo mundo conhece a radiestesia clássica, né? Sim. Ela surge há mais de 6.000 anos e, conforme ela vai se desenvolvendo, vão se reconhecendo o movimento circular, horário e anti-horário, perpendicular ao corpo e paralelo. Basicamente, o paralelo é telepatia, o perpendicular tem vários significados, inclusive equilíbrio. Você tem o sim, tem o não. Às vezes você conta os idas e vindas para saber o que é, né? Para perceber. A radiestesia cósmica surge em agosto de 98. Primeiro eu tive um insight. Acordei de manhã com um átomo na cabeça, né? Fui lá, desenhei no papel, bonito, um átomo, né? Enfiei no bolso. Aí comecei a perceber, e conforme eu fui trabalhando com o Pedro em outras coisas, ele fazia as elipses quando eu pensava em alguma coisa. Qualquer pergunta ele começava a girar, fazendo uma rosácea, né? E eu comecei a notar que aquilo tinha uma lógica. Até um dia que eu estava numa palestra, tinha a estrela de Davi, nada a ver com a estrela de Davi, dois triângulos trançados, e eu notei que em cima, na primeira interseção, era 8 elipses, aqui no meio 12, embaixo 24. Cheguei em casa, desenhei e comecei a observar. Conforme eu mudava de pensamento, mudava as elipses. Eu brinco que o círculo, você dá uma batidinha, ele faz círculo. Eu quero ver fazer elipses com uma batidinha. Não consegue. Nem pode ficar à vontade. Eu dou uma caixa de água com gás para quem conseguir, né? Então, nessa brincadeira, eu começo a perceber que tudo tinha uma geometria específica. Pessoas, animais, plantas, foram milhares de exercícios, tá? Não foram poucos, não. E começamos a identificar cada faixa. Notamos que é um binário. Dessa linha do meio, onde os triângulos se cruzam para baixo, é 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Para cima, 10, 12, 8. A partir de 2014, 3 horários e depois 3 anti-horários. E cada um deles demonstrava algo. Essa foi a coisa mais bonita. Identificar, por exemplo, a evolução dos animais, das plantas, do humano. Fizemos uma mensagem no meu 56, que está no nosso site Arte Digital, onde as pessoas poderão ver a característica básica de cada faixa, né? Então, se você pegar um 14, nós chamamos abaixo da linha de luz, não desperto, ele é um cara muito chato, ele é rancoroso, não perdoa. O 16, ele apronta e no outro dia ele olha para você e fala: "Ah, como fui eu? Eu não fiz nada." O 18 é um desequilibrado, 20 um psicopata, e aí vai. Nós não temos hoje 22, 24 no planeta mais, que basicamente são animais. O uso do pêndulo é uma caneta. Ele é só uma caneta. É a nossa percepção que vale. É o tempo onde as bengalas vão ser aposentadas, não é? Porém, ele é muito útil ainda. Quando eu pego a frequência do planeta hoje, ele está com 3 elipses anti-horárias, ainda não esféricas. Então, ele me dá a condição do planeta e a condição das pessoas que estão chegando. Ele está quase esférico já. Mas o que significa isso, né? Um 3 anti-horário esférico é frequência de anjo e arcanjo. Se eu pegar Arcanjo Miguel, por exemplo, 3 elipses anti-horário esférica, bonitona, assim, ó. Né? Agora, isso é frequência e tem intensidade de fluxo. Deixa de ser só sim ou não para ser percepção. Eu pego o Márcio, por exemplo, e quero saber como é que foi a noite dele. Não é só centímetros que conta, é muito mais do que isso. Uma noite intensa. Não foi conturbada, não foi ruim, foi intensa. Você acordou cansado. E aí você vai colocar a culpa no colchão, em qualquer coisa, mas não foi. É que o ser de luz do Márcio, entenda o Márcio físico e mental, fácil. O espírito
Esse não é eterno, ele é o script do dia. O ser de luz é eterno. Hoje, o Márcio está próximo ao ser de luz e à mente humana. Então você percebe, mas não dá lógica ainda. Vai chegar o dia que você vai viver durante o dia, acordado, percebendo os dois planos ao mesmo tempo. Eu percebo os três planos ao mesmo tempo: o físico mental, o espiritual e de luz. Então, permite você olhar para as pessoas, enxergar se pode ou não mexer com o que a pessoa tem, enfim, é um movimento bonito, né? A radiestesia cósmica, então, além dos 4 clássicos, você vai ter um movimento onde eu estou aqui e eu vou tocar na sua testa com a minha mão esquerda, ele vai para a esquerda. Eu estou tocando e te dando conforto para esse momento dessa noite que foi bem divertida. Aí, eu estou aqui e eu vou naquele plano que o ser de luz do Márcio trabalhou. Ele foi para a direita. Tanto um plano de luz como um plano espiritual, ele vai para a direita. É o pêndulo? Não. Eu fui e ele mostrou que eu fui. Ele é um velocímetro. O velocímetro não faz o carro correr. É o carro que faz o velocímetro andar. Então, o pêndulo é uma caneta que transforma em geometria. Esse é o grande lance. Quando eu pego hoje para frente e para trás, já não é só telepatia. Ele te remete a infinitas informações. Quando eu pego o Márcio, ele está anti-horário. E um anti-horário bonitão, legal. Não precisamos fazer nada no seu passado. Você está com uma abertura, um ângulo de crescimento, onde te coloca no tempo fora do tempo. E aí eu consigo perceber o seu interior, o seu dia a dia. Com a frequência, eu pego todas as experiências do seu ser de luz. Você é uma experiência. O ser de luz, ora, num casulo, 14 ou mais, ora desperto, 12 para menos. Quanto menos, mais avançado. Então eu pego todas as suas 34 experiências de passado, com essa 35. É muito mais fácil cuidar de alguém quando eu tenho todo o histórico dele. Eu tenho um cenário completo. E por fim, o último movimento, que são as elipses horárias, nesse plano físico e mental. E quando eu pego anti-horária, eu já estou acessando um plano de luz. É o 8º movimento. Com isso, eu usei muito na engenharia, na medicina, arqueologia, na veterinária, porque o cachorro não fala, né? Então, e aí, meu filho é veterinário, nós escaneamos o animal para ver exatamente o que tem e o que gerou. E a maior parte dos animais domésticos, eles recebem a doença gerada através da família, de alguém na família. Ah, coitadinho não. É porque ele evoluiu também. Um animal que tinha antes 30 elipses, né? Eu conto as elipses assim. Cada vez que ela bate nesse aro virtual, eu vou contando até formar 360 graus. Ok? No momento em que eu pego a frequência dos animais no ano 2000, por exemplo, era 32, 30. Hoje nós temos animais, cachorro, gato, baleias, golfinhos, porcos, cavalos, que estão chegando no 18 deles, não se compara aos humanos. Na hora que eles entram em 16, eles vão estar próximo a evoluir na próxima fase de evolução animal, uma outra espécie. Eu consigo perceber isso. Então, para a veterinária, é muito mais fácil cuidar. Muitas vezes, a família está desequilibrada e vai dar problema de pele no animal e outros problemas. O animal segue a doença do tutor, né? Isso não é ruim, isso é bom. O animal está percebendo já alguma coisa, ele está evoluindo. E aí nós conseguimos ajudar o animal cuidando da família. A turma dá risada com o Daniel, eles falam assim, com o animal ele gasta 20 minutos, com a família 40. Sim. Agora, é sempre assim? Não. Você tem que avaliar cada caso, né?
Então, dos 4 movimentos clássicos, horário e anti-horário, para frente e para trás e paralelo ao corpo, nós vamos ter outros 4. À esquerda, que é transferência física e mental, à direita, para um plano espiritual, as frequências nesse plano, horárias, as frequências esféricas, elípticas, que é de um plano de luz. Eu consigo migrar para todos esses planos. Agora, Márcio, eu tenho certeza absoluta que é certo, porque eu tenho comprovações. A minha formação original é católica, mas eu não tenho tapa, né? Migrei e estudei todos eles, né? Espíritas, evangélicos, me dou bem com todo mundo, né? A cultura inca, asteca, tolteca, olmeca, a cultura greco-romana, a cultura egípcia, a cultura nórdica, e você começa a notar que todo mundo converge para um ponto só. Quando eu pego Isaías, por exemplo, esquece religião, é a encarnação do Arcanjo Miguel. E o cara vai dar uma dica prática há 2.600 anos, como vai ser o planeta em 2.200. É uma migalha de pão. Migalha de pão. Aí, depois de correr bastante atrás disso, montar curso, escrever, os livros logo saem, os 2 livros, né? Eu encontro um padre português, estava com 70 anos, e uma pessoa espetacular, e Walter Liacorsi. Walter Liacorsi é um pesquisador de fitoterapia, já falecido, e Walter Lee, farmacêutica, que trabalhava com o pai. Ela falou, Sérgio, você tem que vir aqui conhecer o fulano. Padre fulano. Tá bom, 6 horas eu estou aí. O cara, no mesmo mês, no mesmo ano, ele estava em Angola, se não me engano, Moçambique, e ele viu a mesma geometria que eu. Aí paguei a janta dele, claro, né? Não vou largar o homem, né? Na saída, aí ficou mais divertida a conversa. Ele faz a pergunta mais interessante. Sérgio, tu viajaste no tempo? Caramba, o cara é padre, né? Vou ficar meio assim. Ah, quer saber? Eu viajei no tempo, sim. E a última viagem que eu fiz foi 2.000 milhões de anos. Eu também. E o que tu encontraste no passado? Eu encontrei mais 40 experiências nesse planeta ligadas ao ser de luz que eu sou. A experiência não é eterna, o espírito não é eterno. Ele é um software, é um programa. Eu também. Eu não preciso de confirmação, mas que é legal, fala a verdade, né? Então é interessante que a humanidade tem muita gente que já percebe. Então, eu não vou chamar essa nova linha da geometria de movimentos orniquianos. Fica bonito, não fica Sérgio Ornick, movimentos orniquianos, fica bonito, né? Não, é pura vaidade, porque ela já existe há bilhões de anos no universo. Simplesmente o humano chegou num patamar de capacidade de luz que ele pode absorver. Então hoje as pessoas querem questionar, eu olho para elas e falo, pegue o seu pêndulo, vai pesquisar. Eu não tenho medo de você me pesquisar, pode entrar, está aberto, né? Então a geometria cósmica começa em 98, com ela a arte tal, que é o cuidado integral da vida, né? E ela é um instrumento, Márcio, muito rico, porque a hora que você aprende a usar a radiestesia cósmica sem o pêndulo, sem varinha, sem nada, você está em qualquer lugar, você escaneia a geometria da pessoa, escaneia, e você percebe o que você pode fazer por ela. A famosa frase, feliz aquele que sente a dor do próximo. Não é sentir dor porque eu sou masoquista, né? Não. Sentir dor, mas a dor é dele. Então, radiestesia cósmica, já estamos aí com 24 anos, né? De trabalhos. Não, 34 anos de trabalhos, né? 1982, 40 anos de trabalho com radiestesia cósmica. E o divertido, Márcio, é que meu avô queria me ensinar a achar água com varinhas. E eu sou o cara que nunca fala não. Nunca. Ah, quer oferecer comigo mesmo, né? E naquele dia eu falei, não. Olha, foi uma dádiva, porque se ele tivesse me ensinado,
Eu não ia ser curioso com aquele hominho e duas varinhas de cobre. Eu falei, estava no sítio, né? O que você vai fazer aí? Ah, eu vou fazer um poço. Ah, é? Como é que você faz? Ah, pega a varinha, ela abre. Deixa eu experimentar. Abriu também facilmente, né? Achamos o veio que ia ter água e tal. E por que ela abre? Não sei, eu só sei que ela abre. Aí começa a minha busca em 1982, por que que a varinha abria? Né? Por que que na engenharia, onde eu trabalhava, na CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, dois ou três conseguiam, o resto não. Eu achava que era falta de fé, qualquer coisa. No final era falta de fé. Nós consideramos a pessoa que tem fé quem tem 8 ou 3 elipses horárias ou 3 anti-horários. O restante não tem fé. Ele tem crença, ele acredita. Decora e acredita, né? E é interessante esses movimentos. É um momento muito diferente, onde você pode usar na família, na profissão, na rua, em qualquer lugar, né? Então, geometria cósmica, porque ela remete à criação do universo. A Via Láctea, ela expande na proporção áurea, o número de ouro, né? 1, 6, 18, e vai embora. Ela expande nessa proporção. O nosso corpo, Da Vinci, viu bem isso. Daqui, vezes o número áurico, dá exatamente o início dos dentes. Você faz uma dentadura, a partir dali, fica igualzinho. Isso é uma coisa que colocava o professor Bronislav Nobilus, né, que era professor da Unicamp. Então, tudo no universo é geometria. E o mais divertido, que o que faz movimentar o pêndulo não é energia. Essa é a parte que eu demorei para engolir, sabe? Os primeiros 5, 6 anos, eu tive que engolir com pão úmido, né? Porque não descia. Eu fixei 25 centímetros onde segura até a pontinha, para reduzir uma variável na nossa equação. Um dia eu estava com um pêndulo, tipo esse daqui, de 12 gramas, fazendo uma pesquisa em algo. Aí o telefone tocou, pus o pêndulo ali. Cadê o pêndulo, né? Olhei, tinha um grandão de 250 gramas. Ah, vai esse mesmo. Ele abriu exatamente igual ao de 12. Aí eu peguei um de 5 gramas. Ele abriu exatamente igual ao de 12. A gravidade não interfere nele. Aí eu comecei. Se a gravidade não interfere, não é energia. E comecei a pesquisar esse fluxo cósmico, que é adimensional, e foi a matéria-prima que Deus usou para fazer o universo. Inclusive a energia e a matéria que também é energia, né? Então são pesquisas, Márcio, que a gente aprofunda a bem da humanidade. E eu tenho a certeza absoluta de que eu nunca inventei nada. Eu só trago o que está disponível. Eu brinco que eu sou um carregador de tijolo só, né? A gente traz, procura não quebrar o tijolo e passar para as pessoas o melhor, para que elas tenham o melhor. E falei demais, Márcio, é com você. Ô, Sérgio, bela aula que você deu aqui nesses minutinhos da sua fala, viu? Bom, Sérgio, eu tenho orgulho de ser integrante da Arte Digital, já fiz o curso da Radiestesia Cósmica, da Arte Digital, agora estou no degrau 1, né? Com muita honra, aprendendo muito a cada dia. E, Sérgio, tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que não é da radiestesia cósmica, nunca ouviu falar disso, só ouviu falar da radiestesia. O que seria essa medida de frequência, de intensidade? Seria medir o nível de consciência da pessoa? Como é que seria isso, Sérgio? Legal, legal. A frequência mede o patamar de evolução, e aí entra um segundo momento, que a humanidade está na quinta era, que era da luz. A primeira era é do útero. 800 milhões de anos para resfriar o planeta e começar a primeira matéria orgânica, enfim, né? Útero. A segunda era, a era do físico, aonde, a partir do vegetal, é importante entender que o planeta tem criadores. Ele não vem do nada. Quando eu pego a frequência dos criadores, 3 elipses anti-horárias esféricas bonitonas, todos arcanjos, né? E anjos criando esse planeta. A primeira coisa foi resfriar. A segunda coisa foi preparar o solo. E eu posso perguntar para a história do planeta, né? Identificar quem foi que preparou o solo. E eu vou rodando
Mas para mim é simplesmente memória. E eu vou pegar os arcturianos, excepcionais criadores de solo. Uma beleza, um primor. Quem trouxe os vegetais? E aí eu vou ver que foi o pessoal de Sirius A, que são excepcionais. Excepcionais. Eu brinco que o pessoal de Sirius A são pequenininhos, sabe? Arcturianos são grandões, né? Mas cá entre nós, numa boa batalha, eu levo os pequenininhos, sabe? Nossa, uma força de vida incrível. Aí chega o pessoal do 12º planeta da constelação de Órion. Eles vão preparar os primeiros animais. Primeiro monocelulares, vão criando. E a criação é assim. Você tem um animal que morre, um cachorro, por exemplo. O cachorro, eu pesquisei há 35 anos pesquisando isso, né? Um animal, o cachorro, ele está horário, por exemplo, 40 centímetros, que é a intensidade de fluxo. Por isso o círculo, intensidade. Podia chamar de quantidade? Não, porque ele é adimensional, intensidade de fluxo. Quando o cachorro morre, ele trava e abre de novo. Por quê? Esse módulo aqui foi para o outro corpo. E foi muito divertido o dia que eu estava caminhando, bem de madrugadinha e tal, e passa um carro, atropela uma rolinha, está correr tanto, né? Aí eu peguei ela na mão, escaneei, o pulmãozinho estava perfurado. Ah, vou colocar no vazão, ela morre com dignidade. É pouco, eu sei, mas enfim, né? De repente ela estrebuchou assim, bateu. Eu vi um vórtice puxando nós dois e fui parar no ninho de um côndor, coisa do tipo, tinha mais 2 ovos ali. Eu comecei a pesquisar os animais. O meu cachorro, um grandão, estava morre, não morre. Aí uma hora eu coloquei a mão nele, fui junto, ele corria numa planície e entrava no outro animal peludo, identifiquei norte do Canadá. O animal sai de um corpo e entra no outro. Ou seja, lá no céu não tem animalzinho, né? Eles vão evoluindo, vão somando as experiências, somando, somando, somando. E o Homo sapiens, aí vem o Homo sapiens, que é fruto de 16 milhões de anos de evolução, 12 modelitos. Quando chega no Neandertal, há 200 mil anos aproximadamente, lança o modelo Homo sapiens, o que está no Neandertal vai para o Homo sapiens e ele continua nesse módulo evolutivo. Quando chega a 26 mil anos, entra a era do espírito. Ou seja, o animal Homo sapiens está assim. Naquele dia, ele desencarna, ele para, vira anti-horário. Naquele dia, 26 mil anos, ele recebe um hormônio e começa a falar. Olha, ele começa a falar. A ciência está certa. O ser humano começou a falar do dia para a noite. Ou da noite para o dia, depende do que você está no planeta, né? Por quê? A necessidade de chegar no plano espiritual. Fizemos uma palestra sobre isso, está no YouTube Arte e Tal. E ele começa a absorver as essências da experiência. Esse é o objetivo do plano espiritual. 26 mil anos de plano espiritual. 21/12/2012. Calendário Maia. Termina o calendário Maia. Acabou o mundo? Acabou. Acabou o mundo que você conhecia. Um novo mundo começa. Uma nova proposta. A Era da Luz. Do mesmo jeito que migrou do Neandertal para o Homo sapiens, o Homo sapiens vai migrar para o Homo lux, o ser de luz, né? Então, nessa história toda, a frequência, as elipses, vai medir o processo evolutivo. O humano, há 26 mil anos, começou com 24 elipses, já não temos mais 24 e 22, são binários, né? E hoje nós temos 38% dos 13 bilhões de fagulhas divinas que despertaram. E estão caminhando rumo à sua própria luz. Frequência, elipses, identifica em que patamar de evolução de luz você está. Intensidade, horário principalmente aqui, no plano físico e mental, porém, pessoas como você já têm intensidade anti-horária, onde é exigido no mínimo 50 centímetros, já que o pêndulo tem 25, né? No mínimo 50 centímetros. Porque se estiver abaixo disso, nós vamos, no passado, cuidar disso. Tem que preparar a pessoa para a nova fase. Ele vai evoluindo.
Intensidade, a força de luz. E o interessante, o maior no reino dos céus é o menor dentre vós. Né? Eu fiz teologia. E eu não tenho trava, não, eu quero saber. Você pega uma formiga, ela tem uma intensidade de fluxo de 45 centímetros. Eu pego o planeta Júpiter, enorme, está hoje com 32. Não é uma relação de massa mais. É uma relação de condensação de fluxo que tem um objetivo lógico. Então é gostoso essa movimentação, aonde você tem que guardar na gavetinha a física antiga e começar a física nova. Eu peço, não comparem. A física quântica também não serve. A física quântica é a física humana, a física desse momento, né? Uma nova física está se implantando. E nossos experimentos demonstram isso. Apesar que cá entre nós, os egípcios já sabiam bem disso, viu? As pirâmides, não é só o produto que colocava no corpo para embalsamar, é a condensação, é a intensidade de fluxo em cima daquele corpo. Né? Se você fizer em casa um experimento de pirâmide, maçã dentro, maçã fora, as faces viradas para os pontos cardeais, você vai ver que a de fora apodrece, a daqui não. Aí você vai começar a entender o que é um fluxo cósmico, né? Legal. Obrigado, Márcio. Sérgio, uma outra pergunta. Antes de eu entrar na arte tal, eu tinha a convicção de que o espírito era o nosso ser eterno, porque eu já fui espírita, né? Eu já segui a religião, já fui trabalhador, sendo espírita. E aí chega lá, não, o ser de luz é o nosso ser eterno. Como assim, Sérgio? Conta essa história pra mim. É um processo também da evolução de conhecimento. Lá no passado distante, morreu, morreu. Eu vivo agora. Vou me divertir agora e vou acabar com essa porcaria agora. Já Jesus traz essa história de espírito. Ele já traz essa história de plano paralelo. Ele fala de seres escuros, em trevas, que fazem com que a humanidade se torne pior. Ele fala disso. Quando chega no século passado, você tem vários pesquisadores, Mesmer, por exemplo, que ele começa a falar, né, que eu posso aplicar as mãos e curar as pessoas através de algo que eu não sei o que é. O que o Kardec fez foi uma mulher que fez a tradução, ele transcreveu o que o Espírito falou, né? Transcreveu. Começa a era do Espiritismo. O Espiritismo é bom, não é ruim. Está certo. Só que existe uma porta agora a avançar. E a melhor forma dos espíritas avançarem, primeiro, aprender quem tem capacidade de luz e viajar no plano espiritual. Enxergar como ser de luz. Porque como ser humano, você morre e acabou. O espírito, ele é preparado, como se fosse um script. Na 10ª semana, ele é colocado nessa experiência humana, todos ligados ao ser de luz que é. 14 elipses para mais, 14 a 6, ele é ligado num casulo. Ele tem, sim, o direito ao livre-arbítrio. Já a turma de 10, de 12, 10 elipses, ele monta com alguém segurando na mãozinha dele, né? Ele até tem um certo direito de livre-arbítrio. Já o de 8 elipses, 3 horária, anti-horária, esse não tem livre-arbítrio. Porque foi ele que montou o script olhando para o todo. Ele começa a olhar o todo, né? Somos eternos no ser de luz que somos. Porque esse ser de luz vai absorver toda essa informação. Então, nós somos eternos no ser de luz. Mas quem literalmente é eterno é o ser de luz. O espírito é o script. O Márcio, por exemplo. Se eu pegar o Márcio agora, eu vou falar do Márcio que está na minha frente, né? Se eu pegar o Márcio, a sua frequência é muito legal. Qual que é mesmo, Márcio? 3 elipses anti-horárias. Não deu esférica ainda? Acho que tá quase lá, Sérgio. Tá batendo na trave, ó. Batendo na trave já, né? Quando você tiver esférico, a sua intensidade num plano de luz começa a ficar esférica também. Quando essa intensidade no plano de luz vira esférica, o espírito desaparece. Ele é absorvido pelo ser de luz. Então você vai ter o Márcio. Se eu pegar a intensidade do seu espírito agora, é anti-horária, né?
E ele trabalha na pineal. É lá que fica o centro de comunicação, o satélite. O seu espírito já está com 30 centímetros. E ele vai reduzindo, reduzindo, até juntar com o ser de luz que é. A era do espírito acabou para você, para mim e para muitos. Mas o divertido de tudo isso é que nós temos ainda 62% com 14 elipses ou mais, que estão sendo removidos para ser transferidos para o próximo planeta, um outro útero. Porque chega um momento que essa turma aqui de cima, se explodir a luz, tudo vai ser eliminado. Toda a matéria orgânica vai ser extinta. Isaías falou isso. Ó, vou tirar até toco de árvore, viu? Mas vou deixar 10% de vocês aí. 10%, quando fala 10% judeu, ele está falando de um, que é Deus. Eu vou deixar um número perfeito aqui. Pô, que sacanagem, ele tira tudo e me deixa aqui ainda. É porque, como ser de luz, nós temos a capacidade de gerar as necessidades. Durante 8.000 anos, vai gerar a necessidade do corpo físico e mental, e lá na frente, no ano 10.000 aproximadamente, o ser físico e mental desaparece e fica só o ser de luz habitando a face da Terra. Processo evolutivo. Tá? Hoje, nós acolhemos os espíritos no interstício, seja ele espírito com 14 ou mais, seja espíritos com ausência de luz, né? Seres com ausência de luz, que tem 8 elipses, todos eles hoje, né? Acolhemos amorosamente e sem pedir permissão. Na era do espírito, ele tinha que querer. Agora não, nós temos que remover rápido. Remover rápido, que a hora que a luz explodir, não pode ter ninguém aqui. Né? O suicida, por exemplo, falam tão mal do coitado, ele é um 12, um 14 que foi para 12. 3%, hoje menos do que isso, vão suicidar. Pô, não é fácil não, o cara sempre viveu na escuridão. Chega aqui, ele enxerga coisa que ele não entende, e ninguém explica, e nem sabe o que tem lá dentro, ele comete suicídio. E ele vai para o plano do interstício, onde é bem feio o lugar. Exatamente aquilo que está dentro dele. Hoje nós vamos no plano do interstício acolher todos eles. Morreu, desencarnou, a gente vai lá. Né? Acolher todos eles. É uma outra dinâmica. Acabou o tempo de negociar. Agora tem que remover. E é bom falar de morte e desencarne. 10ª semana, esse corpo recebe espírito, houve um encarne. Horas antes do corpo morrer, ao desencarne, o espírito sai, vai para o plano espiritual, energia elétrica vai acabando e ele morre no final desse momento. 2, 3. Quem tem muita energia no cérebro demora até 6, 7 horas para morrer. Mas você nota que ele já não tem a lógica da conversa, ele fica repetindo, né? Já acompanhei muitos que desencarnaram, né? E você vê que vai diminuindo a capacidade neural, ele para de repetir, múltipla falência dos órgãos, ele morre. Aí morreu. Então, desencarnar e morrer são corretos. Só que o desencarnar acontece horas antes. Basta pegar o pêndulo. O cidadão está ali. O humano começa a diminuir a intensidade de fluxo, diminuir, para frente e para trás. Se for anti-horário, ele foi para o plano espiritual. Se não foi, nós vamos acolher e levá-lo para o plano espiritual. Então, para nós, não é espiritismo nem religião, é engenharia. Saímos daquela história de colocar a teia de aranha no umbigo da criança, né? E veio uma medicina de verdade. Saímos dessa história de fantasias e vamos para um plano de engenharia plena de verdade. O plano de luz espiritual é engenharia. Só precisa obter a frequência disso, né? Então, daí essa transição, ela é rica. E muitos espíritas estão sentindo isso já. Fluidificar a água. O Reiki faz isso, nós fazemos isso, o Mahikari faz isso, todo mundo faz isso. Fluidificar a água é colocar fluxo cósmico, não energia. Eu posso gerar numa água o que a pessoa precisa. E ela vai sentir um gosto diferente na água. Cria bolinhas, bolhas de ar, né?
E é interessante que eu já atendi gente, o copinho da pessoa e o meu, né? Mesmo copo, mesma água. Lá forma as bolinhas, aqui não. Já fizemos a preparação de água para 10 pessoas e cada um teve que escrever no papel o que sentiu. Aí mostrou, cada um sentiu uma coisa diferente. A medicina, a engenharia humana, não consegue preparar algo para 10 pessoas e cada um sentir uma coisa diferente. Né? Então é um processo bacana. A engenharia cósmica, ela passa a ser muito mais atuante. Né? E aí vai chegar um dia que não haverá fome, não haverá dor, não haverá morte, violência, nada disso. Esse dia vai acontecer a partir de um processo evolutivo que o ser humano vai deixando de cultivar violência, vaidades, medos e paixões e migra para um estado de equilíbrio, onde o amor, a sabedoria e a humildade são plenas. Né? É um processo de transição. Então, se você for ver bem, os católicos são espíritas também. Eles acreditam em muita coisa. Tá, mas existe muita fantasia. Em todo lugar existe fantasia. Tem muitas formas de trabalhar que é fantasiosas, que no fundo a pessoa usa a percepção dela, mas aquele ser humano que está do outro lado da cadeira precisa enxergar alguma coisa material. E aí a pessoa usa, tudo bem, é transição. Transição é transição, né? Mas chega um momento que todos vão perceber a verdade. E um dia verão a verdadeira luz e a verdade os libertará. Engenharia de novo, né? Certo. Tem uma pergunta aqui que a Lica Barbosa fez. No caso do suicida, o espírito também é retirado horas antes? Caso do suicida, ele sai horas antes. Porque a desconexão, boa, Elica, essa é boa, nunca me fez essa pergunta. A desconexão do espírito é a incompatibilidade dele se manter nesse corpo, tá? E a primeira vez que apareceu isso foi talvez há uns 20 anos, quando a pessoa falou assim, não, ele suicidou, tal. Que horas? Tal hora. Mas por que eu encontrei a saída do espírito horas antes? Né? Ele criou um mecanismo de suicídio, ele praticou o suicídio dele, tá? Praticou, e o suicídio é um primor, né? Ele não fala, não. Ele se prepara e se mata mesmo, né? Mas o espírito sai antes também. É a incompatibilidade dessa carcaça manter o espírito, ele sai. A pergunta é para onde, né? Se ele está desequilibrado, ele vai passar pelo interstício. É até uma forma de prepará-lo para um plano espiritual pleno. Né? E viajando por aquele lugar, sempre eu vou encontrar um lugar tenebroso, né? Ventanias, árvores caídas, coisas caídas, aquela coisa horrível, que é o desequilíbrio dele. O que nós fazemos? Colocamos um domus, equilibramos aquele lugar, envolvemos ele numa luz dourada e um rosa, símbolo do amor, da compaixão, e nessa bolha alguém vem buscá-lo. Normalmente, quando a gente busca um suicida, a gente espera que dezenas vão entrar. Tá? E é interessante, Márcio, que a minha vivência é diária, todo santo dia, né? E eu consigo, com a radiestesia cósmica, voltar no tempo e enxergar os fatos. E muita gente me pede coisa que eu não posso fazer. Puxa, localiza o fulano, tal. Eu olho, eu falo, ele está morto já. Dá para você localizar? Não. Porque aqueles dias de angústia, de busca, fazem parte do script da pessoa. Eu não vou subir no palco e falar, Márcio, me dá aqui o seu script que você não está fazendo direito, né? Não vou fazer isso. É ruim? Claro que é ruim. Pior ainda quando é com a gente mesmo. 9 da manhã, eu sentindo que o irmão podia morrer às 4 da tarde. E o amigo falou, Sérgio, você está verde. O que está acontecendo? O dia que meu irmão pode morrer, eu não vou ficar dando risadinha. Mas liga para ele. Não posso. Ele vai ter que passar por isso. Um carro atropelou o carro dele, uma caminhonetona, quebrou tudo, né? Virou um sanduíche de aço, né? Quebrou 3 costelas, tal. Na semana seguinte, o sistema entrou no ar de novo. Agora eu posso. Aí eu vou, né? Vamos embora. Então,
você enxergar as coisas é porque você tem uma responsabilidade com aquilo. E não dá para fugir do script. Não dá. Sim, já localizei. Cidadão sozinho, né? Não tinha nada que alguém fosse aprender com aquilo. Aí eu falei para meu filho, eu mandei a posição geográfica de onde ele estava. Tá, mas o que eu falo para a polícia? Fala que um vidente te passou a informação. Não gosto disso, mas enfim, né? Aí ele estava no meio de um canavial. Pai, tá queimado dentro do carro, né? E eu encontrei o espírito dele na beira do rio, porque ele queimou, ele foi se refrescar no rio, porque ele achou que estava vivo ainda, né? Você vai olhar dentro do carro, tem uma bolinha vermelha no canto esquerdo, da embreagem ali, que é a tampinha do álcool que ele usou. Então, dá para ver? Dá. Por que eu não faço? Porque a humanidade tem que aprender a fazer. Eu estou aqui para trazer as informações, não para virar um guruzão, aplauso, televisão, não quero isso. Estou longe disso daí, né? Teve fatos muito legais em que eu cuidava de um menino de 16 anos e esse menino tinha câncer, né, na medula, e eu vi que ele ia morrer. Ah, mas tanto faz. Era um arcanjo da missão mesmo, então. As conversas eram super legais, né? E um dia eu falei, Gabriel, vamos ajudar seu pai? Vamos. 16 anos. Ô fulano, por que você tem tanta raiva dos seus dois irmãos que se suicidaram? Você conheceu meus irmãos? Não, estou conhecendo agora, você me trouxe. Aí eu levei ele para olhar a hora que o irmão coloca a corda no pescoço e bate com o pezinho para derrubar o banquinho, né? Congelei a cena. Olha nos olhos dele. Aí começou a chorar, né? Agora vamos ao outro irmão. Ele tinha um Passat branco, aquele mais antigo, vinha de Rio Claro para Piracicaba, ele parou no meio do caminho, estacionou, deu 2 passos à frente do carro, pistola automática, puxou, deu 2 tiros na cabeça. Congelei a cena. Olha nos olhos dele. Aí quando nós voltamos, antes de vir embora, eu tiro o espírito para ele no interstício, já envolve Dourado e Rosa e vai embora, os dois, né? E agora, o que você vai falar? Aí eu fui duro com ele. O que você vai falar deles agora? Se eu tivesse no lugar deles, eu também me matava. O segundo irmão tinha um amante. E você sabia disso. Não, eu acho, não, você sabia. E ele era apaixonado pela amante e amava a esposa. Um 12 não sabe nem para que lado bate o sol. Suicidou. Tá aí. Ah, mas e daí? Eu tenho que julgar alguém porque a pessoa não está enxergando? O ser humano, a primeira coisa que ele devia fazer, Márcio, era parar de julgar qualquer coisa. Qualquer coisa. O universo é perfeito. Eu que tenho que aprender com as imperfeições. É fácil? Não, não é. Não é mesmo. Mas é a vida, né? É a vida. Então, resumindo, Lica, realmente o espírito sai por incompatibilidade, né? Não dá mais para grudar aqui. Ele vai embora, e o corpo, só que ele vai para um lugar que não é bem o lugar. Porque nascer, vamos colocar assim, encarnar e desencarnar tem microsegundos exatos para acontecer. É perfeito. Ninguém vai morrer na véspera nem no dia seguinte. Tem uma outra pergunta aqui, Sérgio, da Dani Greg. O suicídio está no script de um ser com 12 elipses? Está. Como não foi ele que fez o script, né? Foi um ser de luz que fez o script dele. Porque as pessoas têm que viver as experiências, todas elas. Eu vivi 41 experiências nesse planeta. A pior delas foi há 1150 anos, mais ou menos, quando um filho leva uma flecha no peito. A pior dor que existe no universo é a morte de um filho. É ruim até de falar, né? A morte de um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Dói. Dói muito, muito. Morreu o marido, morreu a esposa, dói, claro que dói, né? Levar um tiro no braço também dói.
Mas perder um filho é algo que ninguém devia passar. Mas nós temos que passar, faz parte da experiência. Não gostei, claro. Mas aí eu senti qual é a maior dor que um ser humano sente. Perder um filho. E perder um filho numa batalha, numa coisa agressiva, e ver ele se esvaindo aos pouquinhos nos seus braços, é pior ainda. É muito pior. Mas tem hora de chegar e hora de partir. Todo mundo, até o suicida. E o suicídio, ele é uma coisa, é um outro tipo de dor. É a dor do desconhecido, é a dor da ignorância, é a dor daquilo que eu não sei o que fazer e eu tiro a própria vida. Mas dá para evitar isso? Dá. E não dá. Uma amiga ligou, eu fazia programa de rádio aos sábados, né, das 8 às 10, ao vivo, e depois comeu um pastelzinho, claro. Eu estava lá no meu pastelzinho, ela tocou, Sérgio, minha prima está muito mal, não sei o que lá, me passa ela no telefone. E fui falando, e fui tentando, não dá. Fulana, deixa quieto, você não consegue mais mudar o destino dela. A semana que vem a gente vai voltar a conversar. A prima se matou. Aí, era americana, de 20 pessoas, escolhemos 6 que me acompanharam com aquele plano. Ela acolheu a prima e a levou embora, né? No fim, ninguém morre mesmo, né? Isso aqui é só uma fantasia, isso aqui é um teatro, né? Já teve um que foi muito legal. Eu fazendo esse programa de rádio, eu escutava suicídio, suicídio. Eu olhei para todo mundo, está todo mundo bem, né? Não é aqui, não é aqui. Eu parei o programa, Márcio, parei e falei pro cara do eletrônico, me coloca uma música de fundo bem gostosa, bem leve. E todo mundo pega um copo de água. Para mim também. E aí eu pus todo mundo em relaxamento e tal, e falando que nós somos filhos únicos de Deus. E a vida é cara. Aquele suicídio não podia acontecer. Bom, acabou, ninguém entendeu nada, fizeram uma cara para mim, né? Tudo bem. Continuei o programa, 2 horas. Quando terminou o programa, tocou o telefone. Sérgio, é para você. Olha, eu sou fulano, o senhor não me conhece, mas o copo de água que o senhor preparou salvou minha vida. Eu ia cometer suicídio, estava pronto tudo para cometer suicídio. Ah, então você salvou o rapaz? Não, eu só coloquei ordem. Ele não poderia morrer naquele dia. O script dele vai um pouquinho mais para frente. Ele vai cometer suicídio, sim, mas não agora. Então, as pessoas estão prontas para isso? Claro que não. Elas têm que começar a ficar prontas em respeitar o outro. Respeitar as decisões humanas, primeiro. Respeitar o script do outro. Respeitar a existência do outro. O respeito pela vida é algo fundamental. A questão do aborto, eu conto só metade da história, pessoal. Mas quando você mata uma vida, você matou uma vida. Não importa se tem espírito, se não tem, não. Quando você desrespeitar qualquer vida, significa que você deu direito a qualquer outro lá de cima desrespeitar você. Então, esse respeito pela vida, pelo script, essa movimentação, ela é delicada. Muito delicada. Boa pergunta, gostei. Outra pergunta aqui, Sérgio, da Helena Márcia Barbosa. Nessa era da luz, veremos ao menos o amanhecer de uma nova terra? Você já está vendo, minha querida, você já está vendo. Eu vejo todo dia. Eu vejo os diamantes surgindo. É assim, cristais, índigo, cristal e diamante. Falam crianças, eu acho muito estranho, porque eles começaram a surgir na década de 50, cá entre nós, né? Os primeiros cristais surgem em 56. Eles têm 8 elipses, naquele momento, intensas, tá? Intensas. Já os seres diamantes, os índigo, depois cristal, e diamante, o primeiro chega em 2008, e 2012 uma velocidade enorme de chegada deles. Todos? Não, pouquíssimos. Pouquíssimos. Eles têm que formar o cérebro da humanidade para depois agregar os demais.
O nosso cérebro representa 1% do corpo, 2% no máximo, né? No entanto, é ele que coordena tudo. Da mesma forma, o corpo uno da humanidade serão seres diamantes de alta capacidade, né? Que acabam se agregando e reunindo os demais. Datas. O pessoal sempre me pergunta de datas, né? 2050, a humanidade já vai sentir visivelmente esses movimentos. Porém, poderiam ver agora. Aqueles que têm frequências, no mínimo 8 elipses, já podem começar a perceber. Já podem, ele tem uma lente boa já. Né? 2050 vai ser a olhos vistos. 2200 acaba o plano espiritual. Não tem mais gente com 14 elipses ou mais na face da Terra. Então o plano espiritual deixa de ser necessário, ele passa a ter uma outra modalidade. Eu conheço muitos que já desencarnaram, saiu daqui para um plano de luz, nem passou no espiritual. Qual a diferença? Plano de espiritual é quando a pessoa precisa passar para aglutinar as essências ainda. Já aquele que pega as essências agora, não precisa passar em plano espiritual. É daqui para um plano de luz. Aquele que se enxerga ser de luz. Verão a verdadeira luz e a verdade os libertará. Então, muitos chegaram e, por exemplo, o Chico Xavier, amado Chico Xavier, o espírito que falava com ele, Emmanuel, era o ser de luz dele. Toda pessoa que tem contato com seres, com espíritos, é o próprio ser de luz que fala com ele. Né? E chega uma hora que os dois se juntam e é um só, vivendo a mesma experiência de luz e humana. Tá? Então, são coisas que, como diria lá o Espírito de Luz, o Kardec editou, escreveu, né, que a moça falou, muita coisa chegará a vocês. Se preparem. Pronto, o que está aqui, chegou. E agora? Mas é normal cristalizar. Quando Jesus chegou, os judeus estavam cristalizados. Trazendo essa nova informação, os humanos estão cristalizados. Então, seres humanos deviam ser libertos. Esvaziar os copinhos todo dia e colocar nas gavetinhas. E abrir, não para absorver tudo, mas para perceber a vida acontecendo, né? Perceber mais a vida acontecendo. Nesse plano, em outros planos, né? E aí tudo fica melhor. Vamos lá, Márcio. Gostou das perguntas, hein? Sérgio, tem um comentário aqui do Joaquim Ornin, que deve ser um parente seu, com certeza. Parabéns, é meu primo, primo querido, primo amado. Né? Sou suspeito para dizer ou comentar, mas seu posicionamento é perfeito como sempre. Obrigado, primão. Filho do tio Joaquim, o irmão mais novo do meu pai. Legal. Sérgio, mas antes, peraí. Não, deixa eu falar uma coisa para o Joaquim, que não sei se eu contei para ele. Quando o tio Joaquim morreu, desencarnou, na verdade, né? Ele desencarnou primeiro, né? E aí ele morreu. Quando ligaram, eu estava dando curso em São João da Boa Vista. Pô, à noite, tem que viajar, não ia chegar para o enterro, né? Mas naquela noite, eu relaxei, eu fui até o tio Joaquim na hora do desencarne, eu levei para um jardim lindo, e lá vieram meu pai e o irmão mais velho dele. Jovens, eles se revestem de jovens, tá? E eles acolheram o tio Joaquim. E conforme eles foram andando, o tio Joaquim foi se transformando num menino. E eles pegaram na mão dele, levando ele embora. Foi a imagem mais linda que eu já vi, sabe? Uma coisa linda. Primão, tio Joaquim, foi muito bem recebido aquele dia. E ele está excelente, diga-se de passagem. Sérgio, uma última pergunta. A gente já está 11 horas e 11 minutos. Nossa, passou muito rápido, Sérgio. Esse papo está tão gostoso. Mas, Sérgio, viver como ser de luz esperto nessa terceira dimensão no planeta Terra seria viver em umas dimensões superiores? Encarnado no planeta Terra, na terceira dimensão, mas com uma consciência de quinta dimensão para cima? Seria isso? O ser de luz esperto? Na verdade, quem perguntou foi a... Eu mesmo, Sérgio. É uma pergunta minha. A você mesmo. Isso. Nós não temos essas dimensões. Nós temos frequências, é tudo aqui. Físico e mental é aqui, espiritual é aqui, interstício é aqui e plano de luz é aqui. Tá? Nós podemos chegar no máximo em terceira fase, vamos assim dizer. A dimensão é a mesma, porém com frequências diferentes. Né? E
Quando você migrar para ser de luz, você entra fora do útero materno. Aí é outra vida, é outro mundo. Nesse momento aqui, viver como ser de luz é sentir a dureza do coração humano, um humano que maltrata, um humano que, de medo de viver, ele quer tudo para ele, de medo de viver, ele quer tudo para ele. E quando ele quer tudo para ele, ele deixa alguém passando fome. Quando ele quer tudo para ele faz guerras, ele mata as pessoas. Vai chegar um tempo onde todos nós vamos trabalhar por todos. Esse dia, nós vamos começar a viver como seres de luz plenos. Viver essa experiência de luz, Márcio, é sofrimento, não deixa de ser. Mas eu sei que é um sofrimento necessário, como o sofrimento da mãe tendo um filho e vai dar à luz a alguém muito especial. Então, é uma coisa que eu aceito, absorvo, porque o futuro é lindo. O futuro é lindo. A humanidade despertando e crescendo, nascendo para uma nova existência, é muito lindo. Eles vão ver quem são seus pais e vão ver que Deus está um pouquinho para cima, viu? Está um pouquinho mais para cima ainda, não está bem no próximo plano, né? O que é bom, né? Eu brinco, ainda bem, não vou ficar desempregado tão logo, né? Mas é bom sentir a dor do outro e poder fazer alguma coisa pelo outro, isso é muito bom, é reconfortante. A turma fala, Deus lhe pague. Fala, mas Deus me deu tanto já, deu tudo. Deu tudo. Na minha mochila tem tudo. Eu tenho as bênçãos de Deus, eu tenho o amor de Deus. Todos nós temos. Só vamos reconhecer esse amor e passar esse amor para todos na humanidade. E naquele dia não vai ter suicídio. Não vai ter miséria, não vai ter fome, não vai ter doença, não vai ter morte. Essa é a certeza absoluta. Mas foi gostoso bater com você. Gratidão pela sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente, trocando ideias. Gratidão ao pessoal que participou aí do nosso Papo Terapia. Sérgio, precisamos fazer mais conversas dessas. O que tu achas? Topas fazer uma vez por mês? Olha, tem vários, topo. Tem vários. Por exemplo, falar das crianças diamantes é um tema à parte. Falar de processo evolutivo é outro tema à parte. Falar desse desencarnar e as fases, como acontece, a diferença de um animal e um humano, né? E tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Vou marcar sem Sérgio. Convidamos todos a entrar no nosso site. Lá tem textos, palestras, tem transmutações que você pode usar no dia a dia. Então, pessoal, artechital.com.br. Sérgio, grande abraço. Beijão para a família em Piracicaba. E vamos marcar as oportunidades. Com certeza, vamos papear um pouquinho mais. Abraço a todos nossos que participaram conosco, que estão conosco. Certamente o mundo é um pouquinho melhor hoje, nesse momento. Por todos que estiveram aqui presentes. Obrigado, Márcio. Grande abraço em você e família. Beijo a todos, pessoal que participou, da família Chital, gratos e até uma próxima oportunidade. Ótimo dia a todos. Até. Obrigadão. Tchau. Tchau.